Olá, hoje eu quero bater um papo com você, direto, aberto, simples, sobre o que é ser terapeuta. Se você é uma pessoa que em algum momento da sua vida pensou nisso, ou até mesmo talvez alguns amigos tenham lhe sinalizado, tenham conversado com você sobre isso, né? Observando a facilidade com que você, ou melhor, o talento que você tem para lidar com conflitos, para olhar as situações além daquilo que elas simplesmente aparentam. Você tem assim um prazer, uma alegria em escutar histórias, um interesse genuíno pelo comportamento humano. Então, esse bate-papo aqui é com você. Meu nome é Carla Mirelli e eu trabalho já há mais de 2 décadas num centro de formação de terapeutas holísticos e transpessoais. Aqui nós estamos na sede, no Grupo Ômega, desse centro de formação. Então, nessas 2 décadas, mais de 2 décadas, são quase 24 anos orientando pessoas que têm, como você, esse desejo, que trazem um talento natural e que gostariam de aprimorá-lo, desenvolvê-lo e realmente atuar profissionalmente como terapeuta. Então, eu estou aqui para, dentro da minha experiência, da melhor forma que eu posso, lhe dizer um pouquinho o passo a passo. Se você traz esse chamado, esse é o mais importante. Ou mesmo, se você ainda não tem a certeza de que é isso realmente que você procura, mas gostaria de se aprofundar mais, mergulhar mais profundamente no conhecimento do comportamento humano, da consciência humana. Vamos começar um pouco do passo a passo. Primeiro, o que é um terapeuta? O que é ser terapeuta? De onde vem essa palavra? Quem é esse profissional? Onde é que ele atua? Né? E se por acaso eu sinto esse chamado, como eu posso fazer para me tornar um terapeuta? Uma formação, uma faculdade? Qual o passo a passo para isso? Então, terapeuta, a palavra terapeuta, ela vem do grego e tem a ver com aquele que cuida, aquele que serve. Existem muitas profissões que estão relacionadas com o cuidado, né? Os enfermeiros, os médicos, os cuidadores da limpeza pública, são pessoas que cuidam do espaço, né? do bem-estar. Então, o terapeuta, ele é um guia que vai estar com você, apoiar você no seu processo de autoconhecimento, autodescobrimento, para que você tenha condição de alcançar um nível maior de bem-estar, de saúde, de equilíbrio, de harmonia, né? É alguém que vai lhe ajudar a trabalhar seus bloqueios, seus nós que lhe afastam um pouco dos seus sonhos, afastam você da realização dos seus projetos, afastam você de relacionamentos saudáveis e satisfatórios ou de uma vida mais plena, né? Mais carregada de felicidade. E aproxima você do seu propósito de vida. Né? Então, o terapeuta é esse guia que também vai lhe ajudar nos momentos de decisões importantes, a trazer luz aí, a lhe iluminar, a lhe provocar um pouco. O terapeuta, ele sobretudo é aquele alguém que vai ajudar você a se escutar, na verdade. Porque muitas vezes a gente está mais acostumado a escutar as vozes do entorno do que a nossa voz interior. E muito da doença vem da falta de conexão com a nossa sabedoria interna, com a nossa alma, com o nosso ser mais interno. Então adoecemos porque não sabemos nos escutar, nos adequamos, nos adaptamos ao externo, no desejo de sermos acolhidos, de sermos reconhecidos, e isso pode muitas vezes nos conduzir a um afastamento de nós mesmos, da nossa essência. Então esse terapeuta vai lhe ajudar a te devolver, na verdade, para o seu centro. Então, e para isso, eu diria que a terapia ela é uma arte também, né? O terapeuta é esse artista que tem uma paleta também, para isso vão servir as técnicas, né? O terapeuta tem uma paleta de técnicas que vão lhe ajudar nesse processo, né? Talvez uma visualização criativa no momento que você está com dificuldade de ver onde é que você vai chegar, né? Então, olhar para frente, às vezes olhar para trás e se perceber.
para isso servem as técnicas. Quando falamos em terapia, sobretudo nas últimas 2 décadas, a gente pode dizer assim, houve uma explosão de terapias das mais diversas. Hoje no Brasil a gente até reconhece as práticas integrativas como algumas modalidades terapêuticas. Então temos aquelas terapias mais pontuais. No caso do terapeuta holístico e transpessoal, ele vem trabalhar com essa integração entre a sua dimensão física, mental, emocional e espiritual. São vários tipos de abordagens em terapia, né? Terapias breves, psicanálise, a terapia holística e transpessoal, no caso, que é a formação na qual eu tenho mais experiência e sobre a qual eu quero conversar um pouquinho com você, ela fala de uma proposta de integração entre o corpo, a mente, a emoção e o espírito também, o espiritual, a dimensão espiritual. Muitas vezes as pessoas que procuram a terapia transpessoal ou migram às vezes da clássica, da tradicional para a transpessoal, buscam um tratamento mais humanizado, mais com aspectos mais relacionados à alteridade. Eu preciso estar diante de alguém que eu não me sinta como alguém que está ali para me avaliar, me diagnosticar, né? Me corrigir ou uma figura, um modelo muito médico-paciente. Eu preciso, se aproxima um pouco da relação de bons amigos. Mas existe aí, ela transcende a relação da amizade, né? Então ela vai além da relação da amizade porque há um distanciamento emocional, né? Um vínculo profissional, há um distanciamento emocional, mas o grau de acolhimento, a escuta, o interesse do terapeuta em realmente conhecer você, conhecer a percepção que você tem sobre a sua história, sobre a sua vida, né? Ajudar a você a se escutar, na verdade, que esse é um dos grandes papéis da terapia transpessoal, é ajudar a pessoa a se tornar, encontrar o terapeuta interno. Ela não deveria criar uma dependência do terapeuta. Então, para isso, essa relação é construída num ambiente de maior intimidade. Intimidade que eu falo é na abertura. Existe aqui um código de ética bastante rigoroso que os terapeutas abraçam em relação ao sigilo, não é? Ao cuidado na abordagem, nessa proximidade com o outro. Então, mas esse acolhimento acho que é o número 1, né? Dentro de um respeito mesmo, uma reverência em relação ao outro e ao espaço sagrado, a um vínculo de confiança. Para o terapeuta é algo sublime, é algo sagrado, reforçando isso, a confiança que o outro deposita nele. Então ele vai preservar isso durante todo o processo, né? Se aproximando de você. Tem pessoas que sentem, podem dizer isso, nossa, ele parece que é o meu melhor amigo, né? Esse é o discurso de muitas pessoas, né? Mas tem algumas diferenças aí. O segundo ponto que eu poderia trazer para vocês seria em relação à visão de ser humano, a visão de mundo, né? A gente tem uma visão mais integrada, o ser humano mais sistêmica também. O indivíduo ele não é visto num contexto isolado da sua família, do meio ambiente, da sua ancestralidade, das crenças da comunidade, da cultura na qual ele está inserido. Então, o indivíduo ele é percebido como parte e como fruto também, né? Como um fruto numa dinâmica contínua de crescimento com o todo, na relação com o todo. Então, inclusive a sua dimensão espiritual. Isso é algo muito marcante, porque a espiritualidade, a religiosidade vão determinar muito o comportamento da pessoa e a visão que ela tem de si mesma, a visão que ela tem das suas relações, né, do seu papel no mundo. Então esse é um segundo diferencial, né, que é essa visão de ser humano, que conectado com o todo. E justamente por isso entra o terceiro ponto, que diz respeito à questão da diversidade de técnicas que um terapeuta transpessoal, holístico transpessoal, ele possui. E para que tanta técnica? Justamente as técnicas nos servem para acessar esse ser humano nesses diversos níveis dessa sua consciência. Se ele precisa, talvez, rever
as suas relações familiares, as suas relações com o grupo de trabalho, as suas relações profissionais, o terapeuta transpessoal vai se servir de um olhar mais sistêmico naquele, talvez de algumas ferramentas mais da terapia ligadas à terapia sistêmica ou a Gestalt, ao psicodrama, né? Então são diversas ferramentas para aquele momento. Em determinados, em outras fases, talvez ele necessite olhar muito mais profundo para memórias ancestrais, memórias arquetípicas. Então a gente talvez precise trabalhar com regressão de memória, né, ou técnicas transpessoais de expansão de consciência. Talvez em alguns momentos a gente precise acessar esse cliente, trazê-lo para uma dimensão mais lúdica, em contato com a sua criança, com a sua criatividade, com a arte-terapia, com a musicoterapia. Os trabalhos com a respiração, com meditação, exercícios psicofísicos. Então são muitas técnicas e esse é o terceiro diferencial. É a variedade de técnicas que o terapeuta pode se utilizar para apoiar o seu cliente nas diversas fases do seu desenvolvimento pessoal. E agora, me diga, qual é o passo a passo? Eu quero ser um terapeuta, eu já pensei nisso, você já sonhou com isso alguma vez? E será que eu tenho condições de ser um terapeuta? Então, eu vou te dar algumas características, né? Vamos ver aí os seus talentos, se está dentro do seu perfil. E, em seguida, a gente vai para o passo a passo. Então, a primeira coisa é esse chamado mesmo, é esse desejo. Você já se viu nesse lugar algum dia. Talvez você já viva nesse lugar. Talvez você seja aquela pessoa que atraia naturalmente pessoas dispostas a abrir o seu coração. E você tem uma facilidade para lidar com isso, né? Para ajudar o outro a resolver conflitos, a perceber um pouquinho mais adiante daquela situação que ele está tocando somente nas aparências. Então, isso são sinais dos grandes terapeutas. Esses talentos talvez não desenvolvidos, não aprimorados, mas que eles estão aí presentes, né? A paciência, e eu diria para escutar histórias, o gostar, a afinidade. Você tem um afeto genuíno pelo outro ser humano, por querer conhecer a história de outras pessoas, porque o terapeuta precisa ter um pouco de paciência. Se ele não tem, precisa desenvolver um pouco, né, para conhecer o outro, as suas origens, a visão que ele tem de si mesmo, do seu mundo, justamente para poder ajudá-lo. Não podemos. Fica difícil amar e aceitar sem conhecer. Então, o primeiro passo da terapia é essa disponibilidade para conhecer o outro. Essas são algumas características, né? A escuta empática. Agora, e o que você faz com tudo isso? Então, o mais indicado é que você procure um centro de formação de terapeutas, né? Um centro sério, podendo ser o Ômega, o Grupo Ômega, que é o primeiro centro da América Latina, um dos primeiros do Brasil, o primeiro da Bahia, né? Então, mas que você procure um lugar que tenha a ver com você. Uma linha, uma abordagem, um local onde você sinta pertencendo. Procurar essa formação que vai exigir de você um estudo, vai exigir de você também uma disponibilidade para um trabalho pessoal, uma terapia pessoal, um mergulho, entender os seus próprios processos, as suas dinâmicas internas, né, para te preparar para escutar o outro. Um centro desse de formação vai lhe ajudar, dar esse embasamento também teórico e clínico, prático, para a profissão, técnico também. Talvez te colocar em contato com pessoas que já atendam, que já esteja a criar grupos de pertencimento, para que você se enriqueça com olhares diferenciados, pessoas que talvez provenham de... No caso do Ômega, do Grupo Ômega, a gente forma terapeutas que venham de áreas do conhecimento as mais diversas, né? Você pode encontrar pessoas da área de exatas, da área do direito, da educação, e médicos, e psicólogos, e fisioterapeutas, e simplesmente buscar artistas, contadores, engenheiros, pessoas simplesmente dispostas a mergulhar numa proposta de autoexploração mais profunda.
Passando por um centro de formação, você vai ter toda uma ideia, né, um preparo para se inserir também no mercado, se inscrever nos órgãos, num conselho de terapeutas, no sindicato e regularizar a sua situação frente ao Ministério do Trabalho, aos órgãos públicos, né, para se credenciar. E onde você poderá atuar, uma vez com seu diploma, com seu certificado, com a sua formação. Você pode atuar em escolas, em empresas privadas, em consultório privado, ou em hospitais e clínicas, ou mesmo, vai depender muito da afinidade, da área que você tem mais afinidade, ou mesmo se tornar um terapeuta itinerante, trabalhar com grupos, trabalhar individualmente, trabalhar crianças, adolescentes. Então, é um campo infinito de atuação. Para você começar a explorar essas possibilidades, é usar a sua criatividade e a sua intuição, escutar o seu coração. Então, eu quero convidar você a conhecer esse centro de formação, aqui o Ômega, em Pituaçu. Você pode marcar uma entrevista, a entrevista faz parte também do processo de seleção, marcar sem compromisso para conhecer essa proposta, né, e ver se aqui é o seu lugar. Tem uma orientação aqui, a gente também, se não for aqui o seu lugar, você vai ter orientações também de outras escolas, outros centros que tenham mais a ver com você. Quero convidar você também a se inscrever nesse canal, ative as notificações, porque o YouTube entende que você se interessa por esses assuntos e vai estar te mandando muito material interessante. O canal é novo, então você também coloque aí os seus comentários do que você gostaria de ver por aqui, que comentássemos, que aprofundássemos. Até breve, muito grata pela sua escuta. Estamos aqui com as portas abertas e o coração aberto para te receber. Paz e luz.